também, conversando com um jornalista libanês, a respeito dessa questão da possibilidade de escalada entre o Hezbollah e o exército de Israel, uma condição é clara, tá? No Líbano, quem conhece o Hezbollah, quem está mais perto da região sul do Líbano, das regiões de Beirute, onde o Hezbollah opera, diz de forma categórica que o Hezbollah não vai admitir qualquer tipo de transigência com essa negociação de colocar suas tropas no norte do Litani, tá? Até porque eles vão dizer o seguinte: Israel não cumpre as resoluções das Nações Unidas, porque o Hezbollah teria que cumprir. Pode até ser que aconteça de alguns setores do governo libanês pressionarem o Hezbollah, dos Estados Unidos tentarem pressionar o governo libanês, com o qual eles têm uma boa interlocução, né, que nos confunde com o Hezbollah, para tentar algum tipo de composição, mas um jornalista que conhece muito a dinâmica do Hezbollah me disse o seguinte: eles não vão negociar a saída da região sul do Líbano. Isto posto, está tudo preparado para um escalar, provavelmente nessa semana, gente, vamos atentar, provavelmente nesta semana estejam sendo construídas as condições para aquilo que a gente fala desde o início, que é a possibilidade de um escalar entre Israel e o Hezbollah. Talvez, e aí é um chute, entre segunda, terça ou quarta-feira, Israel proponha publicamente essa situação de que o Hezbollah tem que recuar, o Hezbollah vai dizer não, e aí eu não sei que tipo de prazo que Israel pode dar ao Hezbollah, ou se o fato de Israel já dar ou apresentar um ultimato, automaticamente pode gerar um acirramento do conflito. Aí nós vamos ver se esse acirramento do conflito significa uma ampliação do espectro e da dimensão dos ataques entre Israel e Hezbollah, ou se eventualmente já significa uma guerra grande. O que é uma guerra grande? É uma guerra que destrói alvos importantes de infraestrutura, tanto em Beirute como em Tel Aviv, como em Haifa, como em pontos importantes de Israel e do Líbano. Então agora a gente precisa observar isso aí. Esse é o ponto fundamental. O que está acontecendo em Gaza é gravíssimo. Há resistência muito forte ainda em Gaza, por mais que os israelenses digam que têm conseguido obter vantagens dentro de Gaza. Se bem eu não posso dizer que seja mentira, claro que eles estão avançando em algumas regiões de Gaza, mas avançam com um custo muito alto, inclusive em relação aos danos, não apenas a morte de tropas ou ferimentos em tropas israelenses. Eles dizem que tem 100 feridos e 400 e pouco, 100 mortos e 102 mortos e 400 e poucos feridos dos conflitos em Gaza, tá? Eu não estou dizendo aí a coisa maior, 1.500 feridos, 500 mortos aproximadamente, que é o cômputo desde 7 de outubro. Inclusive computando também a região norte, ali na fronteira com o Líbano. Em Gaza, eles dizem que tem 102 mortos e 400 e poucos feridos. Tá? Mas o grande custo que Israel paga por ampliar a área de controle dentro de Gaza é o custo da morte de civis. Inclusive o próprio jornal Haaretz, mais uma vez, que é um jornal que tem uma tendência aí, da chamada centro-esquerda em Israel, já vem fazendo reparos, inclusive hoje, a quantidade de civis mortos. Né? Diz que o jornal israelense, Haaretz, diz que não dá nem para comparar o que os Estados Unidos fizeram no Iraque, no Afeganistão e na Líbia, por exemplo, em relação a mortes de civis, com o que Israel tem feito na faixa de Gaza. Então, gente, é uma situação bastante delicada sob o ponto de vista político. Aí eu estou dizendo para vocês, a primeira vez que na Assembleia Geral foi apresentado um cessar-fogo incondicional, você teve 14 votos contrários, 44 abstenções. Dessa vez eu acho que os votos contrários serão em menor número e as abstenções também serão em menor número, porque muitos países, pressionados por sua opinião pública, pressionados por essa realidade de mortes de civis absurdas. Olha, eu até desisti de uns dias para cá de compartilhar imagens chocantes no nosso Telegram. Eu havia feito durante um período com spoiler. Então fechava a imagem e dizia, imagem forte, quem quiser aperta aí para desvelar. Agora tem imagens que são tão fortes que eu não sei em que podem mais contribuir, a gente sabendo qual é. Hoje eu vi uma, por exemplo, de um pai que desesperadamente entrava em um hospital na cidade de Canhunes com a sua filha agonizando e testemunhou a impossibilidade dos médicos de salvar a vida dela. Uma criança aí de 7, 8 anos de idade, tá? E isso se repete, né, o tempo todo.
Isso se repete o tempo todo. Tá? Não, Tereza Diniz, eu não sou seu irmão, eu não sou da sua família, tá? Você se enganou aqui, você se enganou de destinatário. Então, gente, o que a gente precisa compreender, tá? De uma forma mais clara, é que nós estamos percebendo que o custo político de Israel aumenta muito em Gaza. A diferença militar, isso é indubitável, né? É inquestionável. É inquestionável. Quem o fizer, na realidade, o fará de maneira inadvertida. Se a gente imaginar que existe uma guerra com exércitos regulares dos dois lados, não é verdade, tá? Não é verdade.